Olá, bom dia, povo lindo! Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem, né? A gente vai começar com o ciclo de pacientes PNE, né? E a gente vai dar umas dicas da paciente, já falei, da paciente de hoje. Hoje, esse mês, a gente está dedicando esse mês ao paciente com necessidades especiais, tá bom? Então, o paciente PNE é o mês de setembro, então é dedicado ao paciente PNE. E o que a gente vai abordar hoje, o primeiro paciente, é o paciente que a gente... Sente enjoo matinal, já falei logo esse. Outro sinal e sintoma. Engorda! Não, a barriga cresce! Ridícula, já disse tudo. Faz beta-HCG? Dá positivo. Qualitativo e quantitativo? Muito alto. Cirurgião dentista fica às vezes meio receoso de atender? A gente precisa ter alguns cuidadinhos por causa da produção de hormônios que é bem aumentada. Mas não pode ter dúvida nenhuma no atendimento, Nenhuma. né? Vai atender, tem que ser feito nos 3 trimestres. Ou seja, a paciente de hoje é uma mostra a barriga. Paciente de hoje, Daniele não pode mostrar dela. Gestante. Vamos falar de paciente gestante hoje. Ei, beleza. Lembrando que tem os 3 trimestres de atendimento, né? Você pode atender sempre em qualquer um deles, não é isso? Mas o ideal sempre é o segundo trimestre, tá? Gestacional, que é o mais indicado para atendimento dessa paciente especial, que é a paciente gestante. Seria considerado mais seguro, porque você pula o primeiro trimestre, que é da organogênese. E por último, por causa do risco de abortos, de partos prematuros. E Isso. falando de parto prematuro, a gente tem uma condição muito associada, que hoje os estudos já mostram, que existe uma associação, uma relevância entre doenças gengivais, né, doenças periodontais, e a associação com o parto prematuro. Isso acontece muitas vezes porque você tem uma paciente gestante, geralmente ela come mais, né? Quando é gestante, come muito mais. Ridícula. Então você tem uma produção maior de ácidos, uma produção maior de açúcar, a presença de um biofilme, de uma placa bacteriana, e a gestante, você tem uma condição de ter uma presença maior de uma gengivite. Um risco maior, Um né? risco maior de ter uma gengivite, né? A gente sabe que nem toda gengivite evolui para uma periodontite, mas toda periodontite inflamatória ela veio de uma gengivite. Então essa periodontite inflamatória que a própria gestante ela vai acabar tendo, ela vai ter um aumento da produção de micro-organismos. Esses micro-organismos periodontopatógenos vão cair na nossa corrente circulatória, na corrente circulatória da gestante, e pode chegar no útero. Quando isso acontece, existe um aumento da produção de prostaglandina, e a prostaglandina pode induzir a um parto prematuro, que é considerado inferior a 37 semanas, né? Que é considerado um parto prematuro. Isso. Agora, é importante salientar que com relação à questão da gengivite, não é porque a pessoa está gestante e vai ter indubitavelmente gengivite. Não. Importante fazer a escovação, retirada do biofilme. Mulheres, principalmente no horário matinal, que é o horário que produz mais êmese, né? Mais náusea, mais vômito. Você pode, diquinha, tampa o nariz na hora de fazer a escovação e faz a escovação partida. Faz primeiro de um sextante, depois de outro, de uma arcada, depois de outra arcada, para poder facilitar e diminuir, minimizar, né, esse efeito de... Então, assim, é muito comum a gente ver paciente gestante, chega no nosso consultório também paciente gestante, com um quadro de gengivite, que é um quadro, possibilidade de reversão muito fácil, com higienização correta, adequação de higienização, uso de fio dental, escovação. Por isso que a gestante tem que ir no consultório odontológico pelo menos 2 vezes durante o período gestacional, né? Que é o mínimo indicado, são 2 vezes que tem que frequentar, para que a gente não tenha um quadro de periodontite associado, né? Que aí começa realmente aquela perda óssea daquela paciente, que aí complica mais o quadro de reversão. Não, é importante até lembrar essa questão que você falou do atendimento, porque o Ministério da Saúde, ele determina, a gente que trabalha em postos de saúde, UBS, PSF... No cartãozinho, né? Isso, na caderneta da gestante, isso, que obrigatoriamente tenha que ter uma passagem pelo cirurgião dentista a partir do pelo menos no 16ª semana de vida intrauterina. Então, é óbvio que a gente vai fazendo esse acompanhamento sempre. Então, a gente tem a obrigatoriedade, está dentro da própria caderneta da gestante, que o cirurgião dentista esteja acompanhando essa paciente. Tá? No setor privado, a gente não tem essa caderneta, porque isso é uma exigência do serviço público, mas no setor privado, a gente sempre está falando da necessidade realmente da gestante estar procurando o cirurgião dentista para esse acompanhamento.
Até porque você tem uma produção muito grande de hormônios, você tem totalmente uma alteração que pode levar ou induzir a formação de um granuloma. Tá, mas, por exemplo, a gestante, se quiser, ela pode ter essa caderneta no setor privado. Não é obrigatoriedade, mas Sim, pode ter. Eu fazia minha caderneta, porque eu isso, sou uma pessoa nojenta. Isso, não é obrigatório. Isso. E aí a gente vem com o atendimento dessa paciente, né? O melhor trimestre é o segundo trimestre, mas eu posso atender em qualquer trimestre. Aí vamos falar um pouquinho de medicamento, né? O que é que eu posso usar, o que é que eu não posso utilizar nessa gestante. Em relação ao analgésico, o ideal ainda é considerado paracetamol, apesar de existirem estudos. Devagar. Não mande em mim não, você não manda em mim não, querida. Estava gravando hoje lá um making off da campanha. Pré-candidata. E aí, falando rápido, eu, lógico, tive que dar meus pitacos, né? Intervir, mas vamos ser antes estoura o tempo. Estoura nada. Então, a gente tem, por exemplo, dentre os analgésicos periféricos, a indicação ainda do paracetamol. A dipirona vem na própria composição, na instrução da bula, a não utilização na gestante, mas a gente faz ainda avaliando o risco-benefício, a utilização dessa dipirona, cuidado apenas com paciente alérgica ou paciente que tem uma tendência à queda de pressão arterial. A dipirona tende a diminuir essa pressão, né? Isso. No caso dos analgésicos opioides, procurar não utilizar por conta do risco de má formação fetal, principalmente no primeiro trimestre, lábio leporino, fenda palatina. O pessoal da fono me ensinou direitinho que é fenda lábio palatal, agora o termo correto, meu amor. Lábio leporino. Pessoal da fono, que eu amo. Dá a conotação da ideia de leão, né? Isso. Então, assim, não se usa fica mais pejorativo. Fica estigmatizado, então não se usa mais esse termo. Isso. Aí, em relação à AINE, procurar... É igual paciente aidético, você não fala paciente aidético. Tá errado, exato. Que é paciente AIDS, isso, né? HIV positivo. Exato. Então você tem, no caso dos anti-inflamatórios não esteroidais, e olhou com cara de raiva por quê? Porque eu tô tentando falar, fica me cortando, tá puxado isso aqui hoje, tá puxado. Ó, meu olhão, se coisar o raciocínio, perde o raciocínio, decorou, foi? Foi, decorei pra dar aula disso aí. Dá não, ministrar, né? Dá não, ministrar. Então, em relação aos AIDS... Os antibióticos também. Então fala, quer falar? Não, você vai falar que você é farmacologista, né, amor? E você, periodontista, patodontista, de mão cheia. Venha de lá. Tá? A gente tem IgG, a gente pode se tocar, não tem problema não. Então você tem, procurar não utilizar um anti-inflamatório não esteroidal, se precisar utilizar um anti-inflamatório para essa gestante, que seja dose única ou no máximo por 24 horas, preferencialmente um corticoide, que não seja de meia vida longa ou de longa duração, como a betametasona e a dexametasona. Então a gente opta por utilizar uma prednisona, tá? Em doses menores, não precisa ser a de 20, pode ser uma dose menor a sua utilização. Com relação, porque eu não estou falando de dose de prescrição, porque não é aula de prescrição, não, tá? Então, não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo, tá? Ou seja, leiam, tá tudo no livro, tá tudo no livro. E em relação ao antibiótico, a gente tem uma categorização, de uma maneira geral, da FDA, que traz quais são os medicamentos considerados mais seguros e menos seguros na gestante, que leiam sempre isso na bula, que tem a categoria A, B, C, D e X. Categoria A, a melhor de todas, então alguns antibióticos como a penicilina, cefalosporinas, azitromicina e clindamicina fazem parte da categoria B e, portanto, podem ser utilizados na gestante. Para finalizar, em relação às drogas, anestésico local, seguro, lidocaína 2% com epinefrina, 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil. Ou seja, pode utilizar anestésico com vasoconstrictor para a gestante. Perfeito. Né? Porque a gente recebe muitas queixas e dúvidas em relação à utilização do vasoconstrictor para a gestante, que às vezes tem muitos médicos que não fazem, não querem a utilização. Mas o problema é que o medo que eles têm em relação à concentração. A nossa concentração do vasoconstrictor é muito pequena quando você compara a um vasoconstrictor de uso ambulatorial hospitalar. Na medicina, 1 para 10 mil, 1 para 1.000, e a gente usa 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. Tá? Então a concentração é muito mais diluído. É bem mais diluído. Né? E aí a gente vem então com essas alterações hormonais que podem também levar a uma alteração na cavidade bucal da gestante, que é o granuloma piogênico, ou granuloma gravídico, ou tumor gravídico. Então, quando já tive alguns casos. Tu já pegou alguns? Já peguei no consultório, né? A gente com periodontista, a gente pega alguns casos. Então, assim, o que fazer? A gente precisa acompanhar.
O procedimento cirúrgico, o ideal é que seja feito após, né, o nascimento do bebê, que não seja feito antes, a não ser que comprometa a fala, que comprometa a estética. Normalmente na região vestibular, né? Isso. Então, por conta de realmente do fator hormonal, a gente tem esse crescimento mais exacerbado desse tecido gengival. A gente está tendo um fundo musical que o vizinho tá ajudando a gente. Não sei se está dando para vocês ouvirem, para vocês escutarem. Só tava ouvindo Sebastião, pra lá e pra cá, comendo sabe lá Deus o quê. Então, cuidado que a gente tem que ter. Então, vai se operar, e isso tem que ser avaliado pelo cirurgião dentista, qual é a fase que essa gestante está, e se realmente compromete. E aí, em relação ao raio-x? O raio-x, não existe contraindicação para fazer radiografia para gestante. Proteção. Né? Então, sempre proteger a área de tireoide, o abdômen, o colete, né, de chumbo para proteção. Então, não existe essa contraindicação de tomada radiográfica para gestante, tá? Atendimento de urgência tem que ser feito, lógico, né? Em qualquer trimestre. Em qualquer trimestre pode ser. Porque a produção endógena de adrenalina, epinefrina, é muito maior do que a administração que eu faço exogenamente com o meu anestésico local, por exemplo. Então, sim, o atendimento da gestante deve ser feito em qualquer trimestre, tirar a paciente do quadro, principalmente se ela tiver em quadro de urgência odontológica. Essa paciente precisa sofrer intervenção do cirurgião dentista, para que haja uma melhor tranquilidade no decorrer do seu próprio desenvolvimento da gestação. E sim, e toda vez que você perceber, atendeu pós-gestante, né, pariu, teve o neném, e você observou puérpera, né, os 40 dias que ela tá meio triste, tá down, então cuidado com a depressão pós-parto, e aí a gente tem que realmente ter esse cuidado de orientação, de encaminhamento para essa paciente, cuidado muito grande com a paciente gestante. Não é paciente que você não vai atender, é uma paciente que você vai atender com os cuidados específicos que ela precisa realmente ter. Um olhar, né? A gente fala que é um olhar mais humanizado, porque a gente sempre tem esse olhar humanizado para qualquer tipo de paciente, mas um cuidado maior nesse sentido, tá? Certo? Agora vamos para o nosso quadro Você Sabia? Vou falar hoje sobre cor dos olhos. Você sabia que não existe pigmento para a cor dos olhos? Nada mais é do que a quantidade de melanina geneticamente determinada e a refração da luz sobre essa melanina. Os olhos azuis têm menos melanina. Os olhos verdes têm mais melanina que o azul. Só que tem menos gente de olho verde, só 2% da população tem olho verde. O olho verde é mais raro do que o olho azul. É mais raro que o olho azul. Já falo isso pra Gabriela. Isso. E o olho violeta e o olho vermelho, que é para albino, é o mais raro ainda, que tem uma quantidade de melanina muito pequenininho. O olho mais comum é o castanho, e o castanho, ele tem como fundo a pigmentação, a quantidade de melanina para olho azul. E aí existe um tratamento a laser, não estou dizendo que é para fazer não, viu? Tratamento a laser que eles fazem para diminuir a quantidade dessa melanina e fazer com que esse castanho fique um pouco mais azulado. Fique mais azulado, tá? Então fica aí a dica. Você sabia?